Nessa edição do nosso programa Simpara Literatura, eu tenho a verdadeira satisfação de receber no estúdio da Rede Cine Televisão aqui em Linhares, esse parceiro de longa data, de longas caminhadas, o Wilson Coelho. O Wilson é escritor, é produtor de teatro, diretor de teatro, tem uma longa história de contribuição para o movimento literário e cultural que acontece no Espírito Santo, entre outras caminhadas pela vida fora. Wilson, prazer ter você aqui, que bom você estar no programa Simpara Literatura mais uma vez, né, Wilson? Prazer. A gente já tem um tapete vermelho aqui, já fica estendido esperando você. Seja bem-vindo. Obrigado, prazer é todo meu. Eu lembro desse programa desde o início, né? E acompanho, e eu acho que é um canal muito importante para revelação de algumas pessoas que são desconhecidas, que é uma carência que o Espírito Santo tem, é de comunicação. A maioria dos artistas do interior não conhece os da capital ou da Grande Vitória, e vice-versa, de lá não sabem. E eu acho que você acaba transformando isso num ponto de encontro e de intercâmbio. O programa aqui no Espírito Santo acaba fazendo essa interlocução, né? Sim. A gente consegue colocar um menino de 10 anos, um estudante aqui que gosta de leitura, e consegue colocar outras pessoas que já têm uma trajetória, né? A exemplo de você que está no 26º livro, né, Lívia? Sétimo. 27º livro, né? E tem outra questão da reprodução também, porque, por exemplo, quando você faz essa entrevista comigo, além das pessoas que assistiram, eu faço esse recorte e já vou passar para frente, e gente de outros lugares que não têm nem acesso à TV já vão saber que existe o programa, que existe a TV. A partir hoje existem no Brasil 3 programas específicos sobre literatura na TV aberta. E um deles a gente produz aqui em Linhares. Já estamos completando 7 anos e meio no ar, né, de edições semanais ininterruptas. É muito bom ter você aqui. Como é que está a sua trajetória de leitura, Wilson? O que você tem lido assim nos últimos tempos? Que você pode repercutir para nosso telespectador? Rapaz, é até difícil, porque geralmente eu leio muitos livros ao mesmo tempo, né? E às vezes eu interrompo alguns e tal. Agora, por exemplo, eu acho que é um momento muito importante no Brasil, com a retomada do Ministério da Cultura e de muitos projetos. Com a Margareth Menezes, né? Margareth Menezes. Fazendo um trabalho muito bacana. E muito debate sobre essa questão de editais e de como a sociedade civil pode ter o acesso à arte, à cultura e tal. Então eu tenho me debruçado um pouco em Teixeira Coelho e alguns pensadores aí nessa área, que é para a gente melhor argumentar, porque tem uma confusão muito grande aí entre arte e cultura. E muitas vezes, até os próprios governantes, muitas das vezes, quando dizem cultura, eles querem dizer arte. Porque eles estão falando de um processo de criação, um processo de desenvolvimento de um senso crítico, uma leitura ou uma linguagem, uma forma de conhecer o mundo, e não necessariamente uma cultura que é da tradução e da repetição e que muitas vezes... claro, nós devemos levar em conta também o que é a cultura quando se trata de povos originários, que é aquela parte mais antropológica da cultura. Sim, né? e de segmentos minoritários na sociedade que tem algo que precisa ser preservado como memória e tal. E tem outra questão, que é a cultura meramente como significado de costumes ou de algo que nós estamos acostumados dentro de um processo civilizatório, ou como dizia o Darcy Ribeiro, civilizatório, né? Porque é a nossa condição de colonizado que continuamos mantendo esses mesmos... Reproduzindo esses valores e que precisam ser mexidos. E eu acho que a arte é o grande instrumento para dar uma futucada, mexer nessa ferida aí, para que essa cultura se repense. A arte como instrumento de transformação de uma sociedade. Sim, e na verdade, numa sociedade dividida em classes, praticamente a arte é uma contracultura, porque ela coloca a cultura na parede para ela se perguntar: o que eu estou fazendo aqui e quem sou eu? Ô Wilson, como é que está a condução dos projetos de teatro no Espírito Santo? Vamos falar um pouco da sua trajetória. Você é presidente da federação, né? Sim, capixaba de teatro. De teatro. Eu vi uma manifestação que vocês fizeram, me parece que são 60 e poucos grupos de teatro no Espírito Santo vinculados à federação. Como é que está esse movimento de vocês? Na verdade, quando a gente fez aquela moção de repúdio, que é uma crítica à forma como os editais são lançados no Espírito Santo, de imediato assim, eu fiz esse levantamento de 60 e poucos grupos. Depois eu já descobri que tem mais de 100. E isso é muito estranho, porque o edital
contempla 3 grupos por ano. Ou seja, nós somos 78 municípios e você tem 3 grupos e que às vezes coincide dos 3 serem da Grande Vitória. Então, quer dizer, fica um monte de gente, né? E eu acho que isso está que desamparada aí, de povos, Exatamente. de vozes e tal. Então, eu acredito que o Estado vê, muitas vezes, a realidade de cabeça para baixo, porque se eu tenho mais de 100 grupos de teatro no Estado, eu como governante, eu como governo, eu deveria pensar em como atender essa demanda, organizar o governo e a sociedade para atender essa demanda. Aí tá, pode alguém justificar, não, mas tem aquele problema da qualidade, não sei o quê. Bom, se tem problema de qualidade, também é um outro papel, nós precisamos de formação. Exatamente. Então a gente tem que reverter. Investir na qualificação. Tem que inverter esse olhar, né? Tem que inverter esse olhar, porque assim, tem ali um determinado grupo, lá de uma cidadezinha, não sei de onde, pequena, com poucos habitantes, que não tem secretaria de cultura, que deveria ter, para poder se entrar no circuito, né? O investimento que deveria chegar não chega lá na ponta. Né? E aí tem uma coisa que eu acho mais complicada, que eu vou falar daqui a pouco. Mas aí, então, é o seguinte, se tem um determinado grupo querendo falar, ele tem o que falar. Então, assim, eu acho que ele precisa ser capacitado, precisa se desenvolver para poder falar, porque ele precisa da fala, né? Eu acho que, claro, não vou querer milagre de falar numa democracia, né? Uma democracia burguesa, né? Não vamos... que quando você fala de democracia burguesa, ao mesmo tempo você está falando de ditadura econômica, você está falando de ditadura de uma série de outras questões, né? De direitos sociais e tal. E então, quando você fala nessa ponta, aí nessa ponta tem a figura mais importante, que é o espectador, é o leitor. E que quase nunca ele é pensado. Que é diferente da saúde, por exemplo, você pensa, vamos tratar da saúde. Lógico que para você ter uma boa saúde, você também tem um médico trabalhando em condições confortáveis. Para um bom atendimento, ele tem que trabalhar em condições favoráveis, ter um salário razoável e tal. Mas não pode ficar só no médico. Né? E muitas das vezes, os debates aqui, quando se fala de cultura, pensa só no artista ou no produtor. E do ponto de vista, às vezes, do gestor. Então, assim, tem uma série de equívocos aí, né? De que maneira que os bens culturais podem chegar na ponta. Lá Sim, no e na ponta, pois é. E aí tem outra coisa, até que tem uma música que eu gosto, né, do Milton, mas assim, muita gente usa essa frase e eu detesto essa frase, assim, ela pega, usada assim, fora de contexto, assim, todo artista tem que ir onde o povo está. Isso quer dizer assim, aí eu me alijo da condição de povo, porque eu sou artista. Por que o povo não pode ser artista? Entendeu? Então, eu vejo essa... Bom, acho que... Uma discussão que a gente tem aqui, que já está bastante amadurecida, é como é que tantos projetos que muitas vezes nós cadastramos, nós colocamos nos editais da Secretaria de Estado da Cultura, e aí você vai ver, normalmente, os projetos aprovados são sempre os da Grande Vitória. Né? A região norte aqui, por exemplo, é pouquíssimo assistida através dos editais. Então, é uma discussão que eu acho que a gente precisa alimentar mais. Como é que está a sua experiência de escrita? Para a gente falar daqui a pouco do Triplex Vermelho, né? Que é o projeto que você coordena lá. Como é que está seu dia a dia com a escrita, Wilson? Até para ter uma referência para nosso telespectador que gosta de escrever. E, poxa, a gente está falando de um cara que está no 27º livro, né? Como é que você se organiza? Publicado. Como é que você se organiza para escrever, Wilson? Rapaz, assim, de forma pontual. Eu acho que eu tinha que inverter a coisa, assim, não é como eu me organizo para escrever, é como eu me organizo para viver fora da escrita, né? Porque assim, porque o problema é que você consegue estar lá no triplex ou estar não sei onde, assim, que é um processo quase de abandono de um projeto que eu tenho. Não sei se eu fui ficando mais velho e descobri não, aí acordei, tomei aquele susto e falei assim, caramba, eu tenho compromisso com algumas questões aí que precisam ser faladas, que para mim mesmo, que eu quero deixar, né? Então, acho que agora eu estou acelerando um pouco isso aí. Mas então, eu não tenho muito, todo espaço que eu tenho praticamente eu estou escrevendo e lendo, né? Escrevendo, não que a escrita seja todo momento literatura, mas escrita como registro e tal, e depois tem um momento que eu vou refletir e ler sobre essa ideia, desenvolver a ideia e o tema, se vale a pena continuar, ou se eu faço alguma interlocução ou estabeleço um diálogo com outras questões, até porque a minha escrita, ela está sempre
está sempre vinculada na questão existencial, política, social. Então eu não separo. E até científica às vezes, né? Eu não separo muito isso. Porque tem gente que é como muito acadêmico. Assim, ele está fazendo ele faz a dissertação para a universidade, não para ele. Então, assim, ele tem. É como se ele fosse sair da vida para fazer. Para escrever a dissertação ou a tese. Agora, para mim, não, as coisas são uma continuidade. Aí, de repente, eu achei interessante agora um depoimento uma conversa que a gente tem com Ailton Krenak, que a questão dele, por exemplo, está na academia agora, é assim, de certa forma inusitada, assim, e assusta muita gente, porque ele mesmo não se considera um escritor. Ele é um escritor, claro, porque só que a literatura dele é oral. Né? E ela foi, né? Foi interpretada, foi digitalizada e tal, e foi impressa para mais pessoas terem acesso, mas a literatura é oral. Então, assim, pensando nisso, assim, a minha literatura está envolvida também com a oralidade, com o debate político, com a observação. Então, assim, não é a escrita em si, no momento em que, sabe, eu estou no teclado ou com a caneta e o papel. Eu sei, mas quando a gente fala, né, Wilson, por exemplo, para nosso telespectador, a pessoa que escreve, que quer publicar um livro, né? Que quer transformar aquilo, eu vou colocar uma linguagem bem comum, né? Para a gente entender, que quer transformar as suas ideias, aquilo que ele escreve, num produto acabado, que seria aqui o livro impresso ou o livro nas plataformas digitais. Quando você chega numa determinada parte do texto, que você fala assim, cara, agora eu vou publicar. Você discute esse texto antes com alguém? Você pede alguém para ler para você, para emitir uma opinião, ou você termina e pronto? É porque, assim, são estratégias, né, de quem escreve, né? Eu vou passar para o Pereira, eu vou passar para o Marcelo, né? Que é seu parceiro aqui de Linhares, que está aqui no estúdio com a gente, para Pereira ler e me dar uma ideia. Como é que funciona isso para você? Às vezes, muito raro, assim, muito raríssimo, porque... eu tive agora um romance que eu escrevi, não vou falar o nome, porque ele está, né, para um concurso tá em processo aí. Ainda? Não, ele está pronto. Está pronto? Ele está pronto e daí, assim, eu passei para algumas pessoas, até para entender, pessoas, não é para qualquer um, né? Passei para algumas pessoas que eu conheço o tipo da crítica dela. E que daí... Algumas, é interessante que algumas pessoas vão me dar algumas dicas, assim, que eu vou receber como dica, opa, eu preciso mexer nisso e tal. Aí, se um outro que ficou numa dúvida e tal coisa, opa, preciso fortalecer essa linguagem. Aí se tem um outro que eu sei que ele pensa o contrário, foi assim, opa, eu estou no caminho certo. Mas é exatamente esse o objetivo da pergunta, que muita gente fica com esse dilema, né? Insistir. Mas nunca é no sentido de aprovação ou desaprovação. Não, eu sei. É questão de linguagem, sabe, se eu, por exemplo, um livro, um livro inédito que eu tenho aí, que eu vou concorrer agora num concurso aí, ele tinha uma coisa que para mim era muito simples, assim, que eu não tinha pensado. Quando eu falo da bisavó do personagem que foi pega a laço. Aí, alguém que leu me falou, olha, cuidado com esse termo, e eu fui procurar. E realmente... é uma questão muito preconceituosa, sabe, da cultura, que nós estamos acostumados com o colonizador, o faroeste, né? Chega o cara a cavalo lá, pega a figura pelos cabelos, que arrasta, estupra, né? Então, assim, um cuidado de dizer dessas coisas. E aí, quer dizer, isso aí que eu acho que é interessante, esse interlocutor, assim, antes de você publicar, que às vezes você está tão imbuído, assim, numa ideia que você pode deixar passar despercebido. Claro, quem fala é o personagem, mas eu acho que precisa ir de uma forcinha do narrador para deixar muito claro quem está falando e em que situação que ele está falando isso, para não ser a fala do escritor. Você pode estar reforçando algum tipo de preconceito. Sim, né? E muitas vezes a gente faz isso. E que tem sido muito cobrado pela nossa sociedade. Faz, e está certo de cobrar, porque eu acho que a vida é linguagem. E assim, na medida em que nós vamos avançando e fazendo uma crítica social, entendendo melhor o processo como a gente foi se construindo e se construindo a partir do outro que nos colonizou, então assim, é muito bom que a gente vai desenvolvendo uma linguagem que esteja à altura de mostrar e até denunciar às vezes muitas posturas. Wilson, você está coordenando, né, junto com um grupo de pessoas, o projeto do Triplex Vermelho.
Eu tenho visto muito vocês divulgarem. Agora mesmo vocês fizeram um evento literário lá, não foi? Foi uma feira. A feira literária e tal. Fala para o nosso telespectador, como é que está funcionando esse projeto? Bom, né, de certa forma, a gente tem algumas dificuldades. Dificuldades porque não tem recurso, a gente não cobra ingresso, não tem como gerar um recurso. Ele é mantido por duas pessoas, né, que é a Tânia Araújo, o Perli Cipriano, que compraram e tal, mas eles não têm nenhuma proposta comercial para aquilo. Né? Eu sei. Então a ideia é de desenvolver projetos. Quando você fala recurso financeiro. Financeiro, porque tem que pagar energia, eles fizeram a reforma, compraram o espaço. E daí, mas ao mesmo tempo a gente está, como eu coordeno, né, eu organizo a agenda, então a gente criou uma página e as pessoas têm acesso ao calendário e fazem a proposta do dia e do local que querem, né, o dia, o local e a atividade que querem explorar ali. Então a gente tem muitos grupos de estudos que frequentam já o lugar, tem pessoal do samba, tem do folclore. Criamos uma sala lá para Tatati e Uerá, que é a bisavó do nosso amigo Marcelo Uera de Ecupê, que é um cacique guarani, e que trouxe a aldeia para cá, né? Então, assim, ela era uma xamã, então, assim, uma sala que a gente está, né, juntamente com esse amigo nosso, cacique, e outros, equipando com artesanato, com as coisas deles, e para ser um foco onde eles possam realmente se encontrar, trazer, né, o seu artesanato e tal, e ao mesmo tempo pensando em colocar ali um processo de mostrar um pouco da cultura a partir de sementes, né? Essa coisa da cultura indígena. Fica aberto a semana inteira, Wilson? Ele não fica aberto a semana, nós não temos funcionários. Assim, ele fica aberto sempre que tem uma pauta. Ah, tá. Sempre que tem uma pauta. E às vezes, agora tem um bar que está funcionando lá para dar um suporte para nós, então às vezes ele fica aberto quase todos os dias agora, pelo menos da parte da tarde, né? Final da tarde até a noite. E grupos de teatro, a Comissão do Folclore está colocando a sede lá, entendeu? Então estamos com entidades que de certa maneira vão fortalecer aquilo só como um centro cultural, mas como um polo de resistência, uma referência. Um ponto de referência. Um ponto de referência, para principalmente, não só pela cultura, mas da arte e da questão política também. É um espaço, como existia, né, a gente, lá no Chile, as chamadas... Ou como na Grécia se falava das ágoras, né, que é o lugar do debate político, do debate da arte e tal, as penhas, né, no Chile, que eram aquelas casas onde o cara fez um poema novo, vai para lá mostrar uma música nova e cantar, e é o lugar do espaço do debate político também. E na medida em que isso vai acontecendo, muitos grupos de jovens também, tanto do samba quanto da literatura, tem um projeto interessante funcionando lá, que se chama Leia Mulheres, né, só de literatura feminina, escrita por mulheres. Eu tenho acompanhado a página das meninas no Instagram, né? Elas estão se reunindo lá. Pois é, então, e a gente acredita que na medida em que esse projeto vai se desenvolvendo, a gente vai se capacitando, sendo reconhecido e de alguma maneira a gente pode até participar de editais e de alguma coisa para ter uma manutenção naquilo ali e a gente poder levar adiante esses projetos. O Wilson Coelho, que bom que você está aqui. Vamos falar um pouco dos seus livros? Você quer começar por qual livro, Wilson? Você trouxe 4 aqui, que são os últimos, né? Você quer começar? Vamos começar pelo mais velho, no caso. Do Descoletânea. Da Descoletânea do Fernando Arrabal. Você já tinha me mandado esse livro? Então, Fernando Arrabal é meu amigo. Eu fiz a minha tese, né, sobre ele no doutorado na Universidade Federal Fluminense. E agora estou para traduzir o último livro dele, que foi lançado agora, em agosto. Nós fizemos, né, Wilson, uma edição especial sobre os 80 anos do Fernando Arrabal, né? Aqui no programa Simpara Literatura. Eu acho que foi mais de 80, porque ele está com 91 agora. 88 anos. 88 anos, exatamente. 88 anos. Então, aí a gente tem feito um trabalho junto, e esse livro aí foi a partir de alguns poemas que ele manda para mim de vez em quando, outros publicados em revistas em Paris, e um livro que ele me mandou. Fiz uma seleção que geralmente se chama de coletânea, mas eu coloquei descoletânea, porque a coletânea dá uma ideia de que você colecionou, você
classificou por tema, e assim, foi meio aleatório isso, assim, um poema que eu gostei, então por isso que eu chamei de Descoletânea. E aí um editor amigo nosso, Valdir Rocha, artista plástico, grande artista plástico, que já deu entrevista aí também, né, deu um depoimento, aqui de São Paulo, ele é a editora dele. Professora Esther fez um comentário a Esther aqui, né? fez a capa. Professora Esther é uma marca registrada que a gente tem aqui, né? Tem um carinho muito grande por ela. Qual o próximo, Wilson? Ah, tá. Aí na sequência, Nosotros. Ok. Nosotros... Eu mostro aqui, vamos colocar a foto. Nosotros é um romance que muita gente... Eu falo em primeira pessoa e falo o meu nome, né? Como personagem e tal. E muita gente quer chamá-lo de autobiográfico, mas ele não é autobiográfico, assim. Eu apareço no livro como uma espécie de testemunha, porque a história mesmo se conta. A história se conta porque é o movimento estudantil, ele é político, tem um movimento estudantil, tem o envolvimento do personagem nas artes e tal, até chegar em Havana, porque ele quer entender o processo da Revolução Cubana. Ok. E aí, assim, começa isso porque o personagem, quando era bem jovem, era criança, ele viu o pai dele chegar com outro amigo lá com uma revista Life, em espanhol, logo depois da Revolução Cubana, isso que acho que em 61, e o Fidel com um grande medo que a América Latina deveria ter, né? Era o discurso dos americanos, né? Dos norte-americanos, dos estadunidenses. E aí, então eu desenvolvo isso para contar um pouco dessa história, claro, até chegar nessa Revolução Cubana, e o personagem vai para Havana e vive uma temporada, né, lá e depois volta e... Você esteve em Cuba antes de lançar esse livro, não foi? Sim, diversas vezes. Você tem aqui pra você continuar, e tem o comentário aqui do Marco Lucchesi, né, que era presidente da Academia de Letras, o Victor Soto, o Miguel Galhardo e o próprio Fernando Arrabal, que comenta aqui, né, na orelha do livro aqui, que a gente vai mostrar. Essas referências para você, Wilson, que de certa forma fortalecem aqui a presença da sua obra na mão do leitor. O que tem representado? Como? As referências. Essas referências? Que eles escreveram aqui. Bom, Marco Lucchesi, eu acho ele um grandíssimo escritor e tradutor. Foi presidente, acho que o melhor presidente que a Academia Brasileira de Letras já teve, sim, porque e é uma pessoa fantástica, assim, que quando você tem o reconhecimento de um cara desse, significa que você conseguiu dialogar e está num plano interessante, até porque ele, além de professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e um grande escritor com diversos livros publicados e traduções que ele fez, ele não só traduz de diversos idiomas, como ele tem as obras dele traduzidas, ele também é uma pessoa que formou diversas bibliotecas em comunidades penitenciárias. Então, exatamente. Uma pessoa que tem uma trajetória assim, né? Então eu acho que, como ele mesmo diz, né, quando eu falo de algumas pessoas, ele fala, pô, essa é a Sagrada Família, né? Que a Sagrada Família, no sentido de assim, tem um universo assim, que dialoga e tem apesar, né, de uma espiritualidade, vamos dizer, não religiosa, mas assim, do espírito da coisa, o espírito da literatura, o espírito da vida, da existência, né? E aí tem outro aí que você falou, o Victor Soto. Victor Soto é um grande dramaturgo, ator e chileno, diretor de teatro chileno, foi preso, né? Ex-preso político, por também defender os Mapuches e o povo pobre do Chile, e é uma pessoa que há mais de 30 anos, ele desenvolve, quase 40 anos, ele cria festivais latino-americanos que ele junta pelo menos 20 países todo ano. Eu estou indo para lá agora com um espetáculo, em janeiro. São festivais que acontecem nas periferias, intercâmbio entre bairros e com indígenas também, com os Mapuche. Então, assim, eu acho assim que quando o Victor fala, me tira assim de uma ideia de que o escritor está nesse patamar ou naquilo, porque assim, eu estou alcançando uma figura da base mesmo, sabe, do povo, da comunidade. Da cultura popular mesmo, né? Da cultura popular. E o Fernando Arrabal a gente já falou. Fernando Arrabal o Miguel Galhardo também é uma pessoa importante, é um grande ator espanhol. Eu não sei, eu lembro que ele era onde nasceu o Quixote, o Cervantes. O Miguel Cervantes. La Mancha.
né? Eu esqueci o nome do lugar, que é na região de La Mancha, do Quixote. E é uma pessoa também que tem uma pesquisa importante sobre a vida humana, e poetas e tal, e então ele reconhece nisso. Cálida Presença. Isso aí é uma tradução... Pra gente falar do seu último livro. Isso aí é uma tradução do Froilán González e Adis Cupul. É um casal de cubanos que ele foi cônsul, embaixador ou cônsul de Cuba diversos anos na Bolívia. E ele tem uma pesquisa muito importante e profunda sobre o Che Guevara. Então, uma das vezes que eu fui a Cuba, eu fui hospedado na casa de uma família e esse livro estava na estante. E eu li, assim, eu falei, vou ler umas páginas aqui para dormir, mas eu não dormi, passei a noite lendo o livro. E no outro dia de manhã eu falei assim, não, eu quero esse livro, eu quero conhecer. Aí conhecemos por telefone. E depois eu voltei outra vez em Cuba e fui falar com ele, fui fazer uma visita na casa deles. Tem a foto sua com o casal aqui? Essa aqui. Sala aí, por exemplo, a sala dele, é quase um museu, assim, porque todas as fotos aí são fotos e desenhos do Che. De artistas do mundo inteiro. Então, ele tem livros sobre o Che. Então, essa aqui é um livro raríssimo, porque só tem a edição dele, e a minha tradução para o português, e uma tradução clandestina na Turquia. Clandestina porque eles não pediram a ele. E a minha ele autorizou, e eu, na verdade, eu fui pedir, não para traduzir o livro, mas para poder adaptar essa história para o teatro. E ele liberou isso e falou, não, publica o livro também, edita. E aí foi nessa. Saindo do Forno, pela editora Cousa, coordenada pelo Saulo lá, Vietnã. Na verdade, é um trabalho que você está organizando, né? Sim. O que você diz para nosso telespectador, Wilson, sobre esse livro? Esse livro começa assim, o Perli Cipriano, tinha recebido 5 artigos do Manuel Alce, né? Que mostrar aqui para esse jornalista, pode falar, Wilson. Jornalista cubano, que cobriu a guerra em loco, né? Cobriu a guerra do Vietnã. Então ele há muitos anos ele passou 5 artigos para o Perli. E o Perli falou que vou traduzir, não sei o quê e tal. E o Perli ficou com esses negócios guardados, esses artigos. Aí o Perli sempre me cobra, Wilson, tem uns textos aí de um cubano, a gente podia lançar um livro, você traduz, a gente lança um livro. Aí falei, tá, Perli, aí fiquei com aquilo lá também, enrolando um pouco, e depois eu falei, não, vou traduzir. Por quê? Esse ano completa 50 anos que os Estados Unidos foram derrotados na Guerra do Vietnã. Então eu falei, opa, uma data boa. E aí fui traduzir os artigos, mas chegava acho que nem 30 páginas, acho que 28. Eu falei assim, Perli, não dá para fazer um livro, são só 28 páginas. Ele falou assim, que pena e tal. Eu falei assim, mas eu tenho uma ideia. Eu posso aproveitar e pegar o gancho desse livro e a gente fazer outra coisa. E aí, completando com outros textos que têm afinidade com o Vietnã. Aí que eu fiz? Peguei, o próprio Perli tinha um poema pro Ho Chi Minh. E tinha um outro texto num outro livro. Aí depois eu descubro também, pesquisando o tema, aí eu descubro o José, como é o nome dele? José Hamilton Ribeiro, um jornalista que era da revista Realidade, e agora ele mora em Minas, está vivo ainda. José Hamilton Ribeiro, que foi... Ele perdeu a perna. Da Rede Globo durante muito tempo. Foi também, não sei se é da Globo, mas sei que ele é da revista Realidade. Ele trabalhou em grandes jornais e salvo engano, ele fazia parte da equipe do Globo Rural nos últimos tempos. Sim, é verdade. Ele perdeu uma perna na guerra. Perdeu uma perna, pisou numa mina, lá no Vietnã. Exatamente, E aí foi assim, opa, uma história. Aí depois eu descubro que o Ho Chi Minh esteve no Brasil e trabalhou como garçom. E olha como é que foi. Aí depois pega aquele lance do efeito laranja, né, das bombas e tal. Então, aí depois eu pego, aí descubro também, eu já sabia, mas não tinha prestado tanta atenção, de um cantor e diretor, autor chileno, Vitor Hara, que também tem uma música para o Ho Chi Minh. Aí depois eu estou conversando com um amigo meu francês, Gilbert Chaudani, um artista plástico e escritor também, descubro que o cara dava aula no Laos durante a guerra. Então assim, olha como é que foram juntando os artigos, aí eu fui, também pego o filme do O Apocalipse Now, do Coppola, e faço um ensaio
dando um destaque também do poema de T.S. Eliot, né? Que é o tema que o Marlon Brando fala, né? Que ele é o pivô daquela coisa ali. E aí essa capa eu descubro com Perli Cipriano uma pirogravura. Isso é uma pirogravura, sim, que eu fotografei o centro dela, né? Porque isso aí é o Ho Chi Minh, que foi feito o quadro em pirogravura por um colombiano na cadeia, junto com o Perli, e deu de presente para ele. E olha, foram muitas histórias assim, foram se cruzando, né?